Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua companhia. Hoje é quarta-feira, dentro desta oitava de Páscoa, que nós possamos rezar juntos e dizer obrigado, Senhor. Obrigado por se fazer presente em minha vida. Obrigado por se fazer presente em minha oração. Que Deus abençoe você, sua família e sua casa. Sendo quarta-feira, dia especial de oração pelas famílias. Coloque a sua família em oração. Escreva aqui nos comentários o nome das pessoas que moram contigo, aqueles teus familiares que você quer colocar em oração também. Vamos para a meditação da palavra. Hoje o Evangelho é retirado de Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo 35. Diz assim: Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: Sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: Que coisas? Responderam-lhe: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: Ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram. Mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, algo que nos chama muita atenção, logo em seguida após a ressurreição do Senhor, é que Jesus parece que seleciona pessoas para se manifestar.
se manifestou a Maria Madalena. Aqui o texto já disse, não, ele apareceu também a Simão Pedro. E agora os discípulos de Emaús, aqueles dois, Cleofas e o seu companheiro. Alguns textos antigos também falam sobre que era um casal, Cleofas e a sua esposa. Então, quanto ao outro discípulo, a gente não tem o nome, mas um deles se chamava Cleofas. Mas o mais interessante é que Jesus ele não se manifesta à multidão, assim como poderia ser o momento de apoteose. Jesus ressuscitou e agora apareceu aqui no meio de nós. Jesus não queria isso. E Jesus continua não querendo isso. Por isso, muitas e muitas vezes, nós nos sentimos fragilizados pelo número de pessoas na evangelização. Mas tudo isso faz parte de um plano de Deus. Jesus escolhe indivíduos. Jesus não aparece para uma multidão e diz, agora eu quero que vocês façam isso. Jesus diz, eu quero que tu faça isso. E aí ele envia. E assim ele se revela hoje nesse texto belíssimo dos discípulos de Emaús. Jesus que caminha com eles. Jesus que entra naquela conversa com eles. O que vocês estão conversando enquanto caminham? E eles disseram, será que tu é o único estrangeiro que não está sabendo o que aconteceu aqui? E aí, logo em seguida, Jesus começa a falar das Escrituras para que eles possam entender. Olha, será que não era preciso que ele passasse por tudo isso para se cumprir o que estava na Escritura? E aí ele faz de conta que ia seguir o caminho e eles convidam. Olha, fica conosco, já é tarde, o dia já está terminando. E aí ele se senta à mesa. Aqui nós vemos uma particularidade na vida de Jesus. Quem é que serve a mesa? Quem é que reparte os pães da mesa? Quem é que serve? Os donos da casa. Mas é Jesus que toma a iniciativa, toma os pães, abençoa aqueles pães, reparte. E aí eles reconheceram, só Jesus faz isso. Porque nós já vimos ele fazendo isso. E aí como que os olhos deles se abriram, mas eles não conseguiram mais ver Jesus, porque Jesus ficou como que invisível diante deles. E aí um disse ao outro, não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? É isso, meus irmãos, que nós precisamos sentir quando nós ouvimos as Escrituras, a palavra de Deus. O nosso coração precisa arder. Nosso coração precisa ficar emocionado, nós precisamos sentir a presença de Deus em nosso coração. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência, não conseguimos mais ficar parados. Se você fez essa experiência real com Jesus, eu tenho certeza que você não fica parado. Se você ficar parado é porque você não fez ainda a experiência real com Jesus, vivo e ressuscitado. Se você pegar essa palavra de hoje, fizer a sua meditação e não agir, é porque você não conseguiu fazer a experiência com Deus. Agora, se você fez a experiência com Deus, você vai querer que todos saibam desta notícia, todos saibam desta palavra. E aí você vai começar a levar essa palavra, a anunciar pessoalmente para os vizinhos, mas também para aqueles seus contatos que estão aí no seu WhatsApp. Anuncie a eles, Jesus ressuscitou, Jesus quer permanecer conosco, Jesus chama cada um de nós individualmente para uma missão específica. Peçamos a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos todos na paz e até o próximo momento de oração.